Naste loke dviparadhavasane Mahabhuteshu advibhutam gateshu Vyakte vyaktam kalavegena yate Bhavam ekasishate shesha samgya Nasce após a aniquilação, loke, da manifestação cósmica, Dviparardha Avasani, após milhões e milhões de anos, a vida de Brahma, Mahabhuteshu, quando os 5 elementos primários, terra, água, fogo, ar e éter, Adibhutam Gateshu, entram nos elementos sutis da percepção sensorial. Vyakte, quando tudo manifesta. Vyaktam, avyaktam, no e manifesta. Kalavegena, pela força do tempo. Yate, entra. Bhavan, vossa onipotência. Eka, único. Sishyate, permanece. Ashesha samgya, o mesmíssimo, mas com nomes diferentes. A tradução é a seguinte: após milhões de anos, no momento da aniquilação cósmica, quando tudo, manifesto e imanifesto, é aniquilado pela força do tempo, os 5 elementos grosseiros entram na concepção sutil e as categorias manifestas entram na substância imanifesta. Nessa ocasião, permaneceis apenas vós, e sois conhecido como Ananta Shesha Naga. No momento da aniquilação, os 5 elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter, entram na mente, inteligência e falso ego, Ahankara, e toda a manifestação cósmica entra na energia espiritual da Suprema Personalidade de Deus, que permanece sozinho como a origem de tudo. O Senhor, portanto, é conhecido como Sheshanaga, como Adipurusha e por muitos outros nomes. Devaki, portanto, orou. Após muitos milhões de anos, quando o Senhor Brahma chega ao fim de sua vida, ocorre a aniquilação da manifestação cósmica. Naquele momento, os 5 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter, entram no Mahatattva. Por sua vez, devido à força do tempo, o Mahatattva entra na totalidade da energia material e manifesta. A totalidade da energia material entra no Pradhana, energético, e o Pradhana entra em nós. Logo, após a aniquilação de toda a manifestação cósmica, permaneceis sozinho com vosso nome, forma, qualidade e parafernália transcendentais. Meu Senhor, ofereço-vos minhas respeitosas reverências, porque sois o controlador da energia total e manifesta e o reservatório último da natureza material. Meu Senhor, toda a manifestação cósmica está sob a influência do tempo, começando com a fração de 1 segundo até a duração de 1 ano. Todos agem sob vossa direção. Sois o controlador original de tudo e o reservatório de todas as energias potentes. Então aqui temos Devaki falando, né? Ela já começou a falar desde ontem. Depois que Vasudeva falou as suas orações para Vishnu, que apareceu diante dele e da esposa na prisão do Palácio de Kamsa, no calabouço, né, no porão do Palácio de Kamsa, Vasudeva se dirigiu a Vishnu completamente iluminado que estava, e a sua iluminação clareou todo aquele lugar escuro onde Devaki e Vasudeva estavam presos há pelo menos 8 anos.
cerca de 8 anos já. Então, talvez até um pouco mais. Então, a cada ano que eles tiveram desde o segundo filho, Kamsa veio e matou um filho. E isso deixou tanto Devaki quanto Vasudeva muito traumatizados. Porém, o trauma deles era completamente externo. Não afetava a consciência interna deles. E eles estavam, portanto, sustentando a sua fé, sustentando a sua disposição com um plano que eles não conheciam declaradamente. A Suprema Personalidade de Deus não precisou dizer para eles: olha, vocês vão como meu pai e minha mãe, e vocês vão fazer assim, 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 assim. Não foi com todos os detalhes. Eles vieram satisfazendo a proposta de Krishna, a proposta de Krishna de que eles viessem participar do passatempo dele aqui em Bharatabhumi, mas não foi meticulosamente explicado o que eles fariam. Eles tinham se submetido a austeridades e mereciam que Krishna aparecesse como filho na casa deles. Então Krishna fez todos os arranjos e aparece. Só que aparece na forma de Vishnu para que eles pudessem reconhecer Krishna. Essa diferença entre Devaki e Yashoda, Devaki Vasudeva e Yashoda e Nanda Maharaj tem um nível de relação com Krishna semelhante, porque ambos são Vatsalya Rasa. Porém, em termos de aprimoramento, Yashoda e Nanda Maharaj têm a relação diretamente com Krishna, com 2 braços e tudo. Bebezinho, depois barrigudinho, comendo manteiga, fazendo traquinagem, né? E assim, então, eles têm esse tipo de relação. Já Devaki e Vasudeva têm a relação de Krishna na forma de Vishnu. Então, quando Vishnu aparece, eles se sentem realizados no âmago do coração. E quando uma pessoa está realizada no âmago do coração, toda a natureza transcendental dela predomina sobre qualquer coisa. Ontem, Prabhupada explicou. No significado, Prabhupada disse assim: como era uma devota imaculada, Devaki pôde entender que o próprio Senhor Vishnu aparecera como seu filho. Então, o fato de ela ter devoção pura, devoção imaculada, é Uttama Bhakti. Uttama Bhakti é descrito no Bhakti Rasamrita como livre da influência, da mistura de karma, de jnana, de yoga, de qualquer assunto mundano. Então, aqui Prabhupada diz que ela era uma devota imaculada, ou seja, uma pessoa que tinha a realização de Uttama Bhakti, livre de qualquer desejo material, livre de qualquer situação de enredamento do mundo material. Ela estava no mundo material, mas era imaculada. Não tinha máculas em sua relação com a pessoa suprema. Então ela não era dirigida, ela não estava condicionada estritamente às leis da natureza material. Parece que sim. Afinal, quanto ela sofreu, né? Imagine uma mulher tolerar ver o assassinato de tantos filhos. Todo ano ser assassinado um filho. Não tem psicoterapia que resolva isso mais. Uma mulher vendo a situação dessa não tem mais. Fica neurótica, psicótica o resto da vida e pode fazer o tratamento que for, gastar toda a fortuna, não vai conseguir se livrar de uma coisa dessa. Mas Devaki não estava na condição de homens e mulheres comuns. Ela estava na condição de devoção imaculada, Uttama Bhakti. E porque ela tinha essa devoção imaculada,
o que Prabhupada diz? Ela pôde compreender que o próprio Senhor Vishnu aparecera como seu filho. Então, Chit, a potência de conhecimento, de consciência, de sabedoria, simplesmente despertou em Devaki por causa da sua devoção imaculada. Ela não foi fazer curso Bhakti Shastra, curso Bhakti Vaibhava, curso Bhakti Vedanta, não fez parte do departamento de educação de Nova Gokula, que tem curso de educação Vaishnava. Não fez nada disso. Não foi para o IBEV, lá de Vrajabhumi, nem para o VIT de Vrindavana, nem para o Instituto Mayapur, lá de Mayapur, nada. Ela simplesmente se devotou a Krishna e Krishna, no coração, deu para ela o conhecimento que ela precisava. Vocês viram a qualidade do texto de hoje? É texto técnico. É técnico. Ela está mostrando aqui conhecimento técnico. Aqui tem que estudar. Ninguém vai saber isso espontaneamente. Mas ela soube, de certa forma, espontaneamente. Por quê? Apesar de ser uma princesa e ter tido a educação adequada, e provavelmente na educação adequada ela ouviu muita coisa, ainda assim, o que ela está dizendo aqui é técnico. Ela está falando da dissolução do mundo, como ocorre a dissolução outra vez, para poder demonstrar para Vishnu: eu sei quem você é. Você está aqui e você tem o poder completo de vir aqui por livre e espontânea vontade, sair daqui por livre e espontânea vontade e ninguém matar você. Meu irmão, esse sem vergonha, que está matando todos os meus filhos, já matou não sei quantas crianças. Não, ele vai matar depois, né? Que é ruim mesmo, de natureza mesmo, ele não vai poder matar você. Isso é o que Devaki está mostrando que ela sabe. Prabhupada faz um significado de 2 parágrafos, parafraseando Devaki. Ele explica um pouquinho e depois abre aspas e começa a dizer com outras palavras. O texto é tão denso, filosoficamente, é tão técnico, que Prabhupada foi dissolver o texto para que os leitores do Bhagavatam, como nós, possamos entender o que Devaki está falando. Olha o nível de filosofia que ela está falando dentro de uma prisão ali. Já foi dito que ela estava com medo, que ela estava atônita. Isso já foi explicado, que ela estava, sim, aturdida e cheia de medo, de temor, por causa daquela situação. Os traumas dela fizeram ela ficar desse jeito. Mas aqui, ela está falando a filosofia que define a entrada de Prakriti, toda a Prakriti no corpo de Vishnu, a transformação dessa Prakriti em Pradhana e a dissolução e tudo voltando para o corpo de Vishnu. E ela está se dirigindo a ele dessa maneira. Eu sei que você é a fonte original de todas as criações. E que tudo que está criado aqui vai voltar para você. E vai ficar repousado em você na forma de Pradhana. E nessa forma vai esperar a próxima criação. Ela sabe tudo o que está acontecendo. E por isso Prabhupada, quando vai parafraseá-la, dizendo o mesmo que ela disse acima, Prabhupada diz: ofereço-vos minhas respeitosas reverências, porque sois o controlador da energia total e manifesta, e o reservatório último da natureza material, Prakriti. Então, ele é o reservatório último da natureza material. Tudo, quando acabar, vai voltar para ele. Até o palácio, Kamsa, tudo isso que vai ser destruído na forma dos 5 elementos, né? Terra, água, fogo, ar e éter, todas essas coisas que se misturam e a gente consegue produzir um monte de coisa com a nossa criatividade, juntando todos esses elementos disponíveis aqui em Prakriti, já numa forma elaborada. Eles não estão na sua forma original para nós trabalharmos com muita
para nós atuarmos nele, ou manusearmos esses elementos com muito trabalho. Ele já vem de forma muito trabalhada e a gente mexe e termina fazendo coisas esplêndidas, maravilhosas para a nossa vida material e uma grande armadilha para nosso enredamento material. Então, Prabhupada vai dizendo aqui, e parafraseando ela, né, diz: meu Senhor, toda a manifestação cósmica está sob a influência do tempo, começando com a fração de 1 segundo até a duração de 1 ano. Então, ela está se referindo ao movimento da Terra no Sol, ao redor do Sol, que faz com que as estações se sucedam e que em 1 ano complete toda uma volta. Ela está se referindo a esse conhecimento, agora dizendo: existe algo aqui nesse mundo que é o fator tempo. E esse fator tempo age sob vossa direção. É o que ela está dizendo. Esse fator tempo age sob vossa direção. Então, não é o tempo que tudo destrói, embora Krishna tenha dito isso no Bhagavad Gita. Não é o tempo que tudo destrói. É você comandando o tempo. Então, você comandando o tempo faz com que o tempo destrua. Então, todas as coisas materiais. Você está por trás, até mesmo do tempo. A compreensão filosófica de Devaki é exemplar, perfeita dentro da filosofia Bhagavata. E aqui, Devaki se apresenta dessa maneira, Prabhupada explica dessa maneira. Por fim, ela no texto diz: nessa ocasião permaneceis apenas vós, e sois conhecido como Ananta Sheshanaga. Então, Ananta Sheshanaga, aquele que repousa, né, na própria Ananta Shesha. E essa Ananta Shesha, que é a forma original da expansão de Krishna, como Sankarsana, originalmente, que vem lá desde Goloka Vrindavana. Então, no final, você é conhecido apenas como Ananta Sheshanaga, dentro do processo da criação. Porque onde entra o Mahatattva, onde tudo acontece. Nós estamos dentro dessa situação. A capa mais externa do universo onde estamos inseridos é chamada de Mahatattva. Daí para dentro ocorre tudo isso que ela acabou de dizer. E quando chega no Mahatattva, que é a manifestação cósmica, esse Mahatattva, que representa Prakriti, se dissolve, vira Pradhana e então entra na própria natureza do Senhor Supremo, que por fim é chamado de Ananta Sheshanaga. Então, assim, ela está apresentando um conhecimento técnico super importante. Prabhupada não se desvia da parte técnica e pega a parte técnica também. Não vai explicar agora sobre o processo de dissolução, de criação dos universos, nada disso. Prabhupada pontualmente trata apenas desse assunto. Por quê? Porque o assunto aqui tem começo, meio e fim. Ela está se dirigindo a Vishnu como a causa original de toda a manifestação cósmica. Então ela continuou fixa, com o foco fixa em Vishnu como o Criador Supremo, a pessoa última. Então, Prabhupada também segue o mesmo tipo de exemplo. Ele não traz para a nossa realidade, começa a fazer comentários, como muitas vezes Prabhupada faz em seus significados. Aqui Prabhupada deixa tudo permanecer como Devaki está dando no texto. Então, o significado de Prabhupada fica focado na filosofia apresentada por Devaki. É isso, ele já começa o significado dizendo: no momento da aniquilação, os 5 elementos grosseiros, ele descreve os elementos, entram na mente e na inteligência e no falso ego, que é a manifestação material sutil. E depois
ele vai explicando todo o resto. Então, Prabhupada fica também na explicação técnica exclusivamente ali. E nós vamos ficar aqui também nesse mesmo tema, sem mais nenhum comentário referente a esse tema, porque ele está esgotado como ele é apresentado aqui. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Não? Manjaga? O senhor, na primeira leitura que você fez, o Prabhupada estava falando a respeito do temor dele com relação aos asuras, né, da aniquilação do movimento, o parte. Parece que o senhor ia comentar algo a respeito e pela correria não comentou. É isso mesmo? Só tem alguma coisa a falar a respeito? Foram as duas últimas aulas, né? Porque nós vimos aqui, estudando o significado de Prabhupada, que em 2 significados consecutivos, Prabhupada expressa o medo do movimento chegar a se acabar. E chegar a se acabar, por quê? Por causa das atividades incivilizadas dos asuras, que são considerados homens incivilizados, pessoas incivilizadas. E ele diz, embora este movimento não seja diferente de Krishna, e nenhum asura possa destruir Krishna, portanto, nenhum asura pode destruir o movimento, porque o movimento é igual a Krishna, ainda assim nós temos medo, temos um temor de que por alguma razão, em algum lugar, o movimento seja destruído. Nós, como devotos, temos que captar essas mensagens de Prabhupada, porque Prabhupada deixou as suas instruções aqui, foi para Goloka Vrindavana, e as instruções dele ficaram disponíveis para nossas atividades. Então somos nós que devemos cuidar do movimento para que o movimento não se acabe. E tem o célebre passatempo de Prabhupada, Antya Lila, já nos últimos dias, porém ainda fora de Vrindavana, porque ele deixou esse mundo em Vrindavana. Mas ele estava antes em Mumbai, que antigamente era chamado de Bombay. Então ele estava lá com Giriraj Maharaj, e estava como Giriraj Maharaj era o secretário dele, o servo dele. E Prabhupada estava dormindo no meio da noite, gritou por Giriraj Maharaj. E Giriraj Maharaj foi até lá preocupadíssimo, pensando que tinha chegado o momento de Prabhupada partir. Então ele disse, você acha que depois que eu partir, o movimento vai continuar? Então Giriraj, como sadhaka, imediatamente disse, sim, Prabhupada, se nós cantarmos nossa japa, se nós seguirmos os princípios reguladores, o movimento vai continuar. Prabhupada disse não. Isso sim, mas organização e inteligência. Vocês precisam de organização e inteligência para que o movimento continue. Organização, nesse momento, era a cooperação organizada. Não é a cooperação movida por espontaneidade. A cooperação dentro de um projeto de organização. Prabhupada pediu organização e inteligência. Então, o que nós precisamos ter isso para o movimento continuar. Durante muitos anos, não se falou muito sobre isso, mas nos últimos tempos, que o movimento foi ficando tão complexo, passando por fases tão difíceis, superando fases, às vezes na história do movimento, a gente superou fases dificílimas e pensava, não pode ter outra fase mais difícil do que essa. De repente a coisa encrespa de novo e outra vez, outra fase dificílima para superar. E aí de novo se repete. E assim vem sendo. Depois que Prabhupada abandonou esse mundo, partiu para Goloka Vrindavana, o movimento se organizou em termos de Guru Tattva, se organizou com 11 gurus distribuídos
geograficamente sobre a face da Terra. Então, foi colocado um mapa e onde tinham as zonas dos GBCs, que eram eles. Então, você fica aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui. E aí, Dayananda Maharaj, na América do Sul, né? Cá embaixo, assim, do mapa. Você fica aqui. Então, todos eles se dividiram e começaram. Porém, muitos outros devotos diziam, Prabhupada disse que todos nós poderíamos ser gurus. E vocês se colocaram como os únicos gurus. Então eles disseram, nós não nos colocamos apenas. Prabhupada disse que nós poderíamos fazer. E todas as explicações e todas as discussões, mesmo assim, muitos estavam muito determinados a ser gurus e a fazer um movimento mais justo. Não era só capricho da parte dos discípulos de Prabhupada. Então, eles queriam, naquela época não se falava de guru mulher. Então essa é uma fase do ano passado, 2019, que concluiu em 2019. Mas naquela fase era, nós também temos o direito, de acordo com o que Prabhupada disse, todos vocês, rapazes e moças, podem ser gurus. Mas as moças estavam ainda numa fase muito védica. E como era a fase muito védica, de casar com 17 anos, 18 anos, ter filho um atrás do outro e ficar cuidando de filho e tudo mais. Então, como isso, o assunto mulher guru não veio à tona, não teve prioridade. Mas tinha prioridade o quê? Os outros sannyasis, que eram sannyasis e que não podiam iniciar discípulos por causa daqueles. Então, essa parece ter sido a crise mais elevada, mais complexa de todos os tempos, mas não era. Era só o começo de uma sucessão de crises que o movimento passaria. Então, e depois disso, eu conheço um pouco dessa história, porque na associação com o Dayananda Maharaj, ele muitas vezes revelou, contou detalhes das reuniões e tudo, e porque ele encabeçou essa linha de abertura. E a primeira pessoa que ele convenceu foi Satsvarupa Maharaj, que era muitíssimo importante naquele momento, além de ser um dos 11 gurus, tinha uma influência muito grande. Então pela idade, que era mais velho do que todo mundo, pela sobriedade, pelo grau de intelectualidade, porque ele era professor intelectual e tudo. Então, o Dayananda Maharaj foi a primeira pessoa que ele convenceu e foi o primeiro a defender esse ponto junto com ele no GBC. E aí os dois começaram, e aí, porque até então tinha uma barreira, o assunto não entrava no GBC para discussão. Simplesmente porque era tudo muito novo, né? Eles estavam ali começando mesmo, imagine, o Dayananda Maharaj tinha 29 anos de idade. Então os outros tinham 30, talvez Satsvarupa Maharaj tivesse 33, 34, imagine, né? E tinham que tomar uma decisão dessa para 10 mil anos. Foi uma carga muito pesada, em termos de tomar decisões, né? E Dayananda Maharaj me contou, pessoalmente, assim, algumas vezes, comentando sobre isso, como ele lutou para fazer isso, como lutou para abrir. Então abriu, entraram os primeiros, depois entrou mais um grupo, muitos caíram também, né? Dos 11, alguns caíram. Antes dessa situação ficar nesse ponto, alguns já tinham tido problemas. Os novos que entraram também tiveram problemas. Então eles entenderam que o processo Guru Tattva na ISKCON era delicadíssimo. Porque não era que ficou só com os 11 gurus e por isso tinha problema. Porque quando abriu, também teve o mesmo tipo de problema. E quanto mais abria, o problema continua, e continua até hoje. A gente tem essa experiência já no nosso Brasil mesmo, nós já temos essa experiência de mudanças assim. Então, o risco de um movimento se acabar existe, ainda que não exista
completamente para cessar o movimento. Hridayananda Maharaj agora está apontando o Ocidente, o movimento pode acabar no Ocidente, o movimento pode acabar no Ocidente, o movimento pode acabar no Ocidente. E a turma da Índia diz que não pode acabar. Então, a discussão de hoje é quanto a Ocidente e Índia. Na Índia, o que está acontecendo na Índia? Na Índia, o movimento está super respeitado. Pessoas como Radhanatha Swami visitando um templo numa excursão simples com 4.000 discípulos. Quem me contou isso foi o presidente do templo que ele visitou, que não é ISKCON, não era da ISKCON, um templo tradicional do Parikrama de Navadvipa. Eu fui fazer com meus discípulos, que eram 3, e quando cheguei lá, perguntei se a gente podia tomar praçada ali. E eles disseram sim, aí perguntaram quem eu era, se me apresentar, e contar que era do Brasil. Não tinha ninguém visitando, era só eu e minha turma. Então, ele ficou super interessado em me conhecer e começou a me contar e disse: aqui é um lugar muito bom para isso, para vir fazer o piquenique, tomar praçada, porque é o horário, quando começa o parikrama, tal hora da madrugada, é a hora de tomar praçada mesmo. Então, fiquem à vontade e tal. Inclusive, Radhanatha Swami veio aqui recentemente com 4.000 discípulos. Não sei se ele queria me humilhar. Estou brincando porque não existe essa história. Mas ele diz com 4.000 discípulos. E o lugar não era tão grande. E ele disse aqui, ficaram todos os devotos, fizeram um kirtan imenso e não sei o quê. Estava muito feliz o devoto. Então o movimento pode se acabar, e agora Hridayananda Maharaj está apontando, e ele já convenceu várias outras pessoas dentro do GBC sobre isso também, que existe um risco muito grande. E nós estamos vendo, nós vemos muito próximo de nós. Nós vemos em nossa própria casa, nós vemos em nosso próprio templo as grandes ameaças. Não é? Uma vez, aqui em Nova Gokula, nós não fizemos o Artik das 8 da noite, ou não estávamos fazendo por alguma razão. E tinha um sannyasi visitando, que conhecia o projeto de Nova Gokula. Ele é americano e estava aqui visitando. Então, terminou a aula, ele terminou pontualmente às 8 para poder o altar abrir. E quando o altar abriu, o altar não abria, e a gente ficou esperando, e o Pujari mandou avisar: o altar não vai abrir não, né? Então, Ishvara estava ali, ele era quem estava traduzindo para ele, e ele disse: por que não vai abrir? Por que vocês mudam o programa de Radha Gokulananda? Por que vocês mudam isso? Com que direito vocês têm que fazer isso? Ishvara ficou muito nervoso, e aí me pegou, que eu estava do lado, e disse: por que muda tudo que ele disse para ele? Eu nem era o presidente ainda, era só do Gurukula. Quem vai responder uma pergunta dessa, pelo amor de Deus? Quem vai responder como é que muda? A gente voltou esse programa das 8 e tem até hoje. Nunca mais a gente tirou. O que a gente fez foi trazer o horário para mais cedo, né? O Gora Art, que hoje é 6 da tarde. E antes era mais tarde um pouco, né? Isso a gente mudou, né, Manganga? Isso a gente mudou. Então, assim, nós vemos em nós constantemente agora, nós estamos nessa pandemia e com o coração doído, a gente vê as deidades super lindas, bem vestidas, mas a gente reconhece as limitações do nosso serviço nessa fase. A gente olha e vê e imediatamente pede perdão, pede desculpas e entende que não tem um culpado. A gente não pode culpar nem o vírus, nem o danado do vírus, a gente pode culpar, ele não tem consciência, para a gente dar uma boa maciada nele e dizer: diga de água, seu vírus. A gente nem pode fazer isso. Mas não é só nessa fase da pandemia que o nosso movimento em Nova Gokula se sente ameaçado. Quantas pessoas moram aqui que passam dias e dias e dias e dias que nem sequer vêm no templo? Muitas pessoas já fazem isso. Nos tempos antigos, por exemplo, quando os devotos começaram a sair para trabalhar em Pinda, então
aquele conflito, aí esperou o GBC. Chega o GBC, aí vem a pergunta, e agora? Eles podem sair assim para trabalhar lá e não participam dos programas, não sei o quê? Eles deram uma disse, sim. Eles podem sair, cuidar da vida deles, porque a gente está entendendo isso, mas antes de sair, eles devem passar no templo e oferecer uma flor para Prabhupada. E assim era bem interessante. Os carros vinham, paravam aí, a pessoa subia, tirava o sapato, entrava, oferecia uma flor para Prabhupada e prestava reverência e ia embora. Era bem bonito de ver uma dorzinha no coração. Não é que não tinha dor nenhuma, não. Tinha uma dorzinha, eu tenho que confessar o que eu sentia. Eu tinha uma dorzinha no coração. Mas a gente vê que o movimento corre risco constantemente. E não é só porque nós nos afastamos de um modelo que pareceu que deu certo, porque não deu tão certo assim. Não, aquele modelo que a gente tinha, cá entre nós, e aqui nós podemos falar, não temos nenhum visitante, não deu tão certo assim, né? A gente não conseguiu convencer aqueles devotos e devotas tão jovens que entraram, naquela quantidade que foi, a gente não conseguiu para ficar prestando serviço e protegendo o movimento até hoje. A grande maioria foi embora, né? Muitas pessoas, e muitas, e muitas, e muitas. Bote muito nisso. Foram embora. Nós é que estamos aqui. Nós estamos aqui lutando e vamos continuar lutando enquanto pudermos, como Purana lutou, como Angira Muni lutou. Nós vamos lutar assim, até o ar vital partir para outro canto. E enquanto a gente estiver aqui, a gente puder, a gente vai lutar. Então, nós precisamos cooperação. E a cooperação é dentro do projeto de organização e inteligência. Então, não é espontaneidade. O nosso movimento não foi criado, especialmente no Ocidente, não foi criado para uma vivência de Raganuga, com o sadhana de Raganuga. O sadhana de Raganuga, Prabhupada não introduziu, que é pensar nas 8 atividades de Krishna durante o dia, se absorver nisso. Não é isso. O nosso sadhana é diferente. Quantas oferendas são originalmente? 8? Quantos programas por dia? 6. Então, nós meditamos nesses 6 horários diferentes. Então, aquele devoto, aquela devota que está em casa, e o filho diz, não, pai, vamos jogar bola. Não, eu vou entrar no altar agora, não, nem me toque, vou entrar no altar agora, e não sei o quê, e o menino fica lá chorando. Aí a mãe diz, amanhã ele brinca com você, amanhã é o dia de outro, ele brinca com você. E o devoto vem no maior pique, entra, faz todas as purificações, 4 horas da tarde, acorda a deidade, 4 horas da tarde. Então, cada horário do dia, o devoto que vem, a devota que vem com uma mentalidade, uma consciência, e isso é sadhana, e isso é o processo de purificação. Todo o nosso sadhana é organizado dessa maneira. Aqui entram, por dia, precisam de 32 pessoas, porque tem 32 posições de adoração à deidade. 32 é o número um pouco menos de 50% dos devotos. Imagine todo dia metade de Nova Gokula tendo que entrar no altar para fazer todos os programas corretamente. É fogo, é pesado tudo isso. Então a gente precisa... Por que Nova Gokula nunca teve um projeto de agricultura estável? Todo mundo que tentou agricultura, e a mãe Kamurti está aqui, ela conhece uma fase, por que não deu certo? Nunca deu certo estavelmente. Gente, a gente já teve orientação técnica, a gente já comprou aqueles tubos azuis com parede reforçada para irrigação. A gente tinha um galpão ali cheio de material. A gente já teve trator, já teve tobata, mini trator, tobata. A gente teve de tudo. E tudo foi perdido. Por quê? Porque o predomínio da comunidade era de devotos brahmanas. E os devotos brahmanas exigiam o sadhana igual ao sadhana, para os Vaishyas, o sadhana dos brahmanas. O pobre do Jai Prabhupada, que era o líder em uma certa época da agricultura, vinha todo dia pedir. Ele falava de uma maneira, não dá. Assim, ele era um pouco espontâneo, assim, não era?
Tinha um jeito assim. Então ele chegava no conselho para dizer que não dava. E todo mundo, não, tem que dar, tem que vir com Mangala. O povo morava lá na Vila Védica, construíram um templinho. Tinha uma Govardhana Shila. Queremos autorização para não vir no Mangala. Não tem autorização. Tem que vir. Lembra disso? Estou mentindo? Queremos autorização para não vir no Mangala para adorar a deidade. Não tem autorização. Ninguém dava autorização. Absurdo. Temos que adorar Radha Gokulananda na sala do tempo, todo mundo ir. A ficha lá para ver quem chegou, quem faltou, quem chegou atrasado, e quem veio com roupa inadequada, que não sei o quê. Funcionou? Não funcionou. Todos esses Vaishyas foram procurar sua natureza em outros lugares. Alguns migraram da agricultura, porque os Vaishyas têm 3 atividades: Krish, Goraksha e Vanidjan. Krish é agricultura, Goraksha é proteção à vaca, Vanidjan é comércio. Então os Vaishyas, resistentes, sobreviventes e heróis, migraram de Krish e Goraksha para Vanidjan. E agora, podem ver, já há algum tempo, na verdade, Goraksha, aos trancos e barrancos, sempre teve algum tipo de proteção às vacas, com muitas deficiências, mas sempre teve. Mas agora a gente tem até um departamento com nome atualizado, conectado com o Ministério Internacional, que isso valoriza muito a gente, de proteção aos bovinos. Então, nossa comunidade hoje é predominantemente Vaishya. E o que acontece com o sadhana? Quantos vêm para a aula do Bhagavatam? O palestrante mais 2. No dia seguinte, o palestrante que deu aula não vem, porque ele só vem para dar aula, não vem para escutar. Mas a anga de Bhakti não é dar aula do Bhagavatam, é escutar o Bhagavatam. Ele pode escutar em sua casa, evidentemente, mas a gente perde um pouquinho a característica do que Prabhupada deu, que é o sadhana coletivo, para um entusiasmar o outro. Por quê? Porque na hora do vamos ver, para não acabar o movimento, o que vai valer é a cooperação. Se não, acaba. Pode não acabar total, mas pode acabar. Quantas fazendas a gente já perdeu e já vendeu? Quantas? Manaus é uma fazenda do tamanho de uma cidade. Era uma fazenda do tamanho de uma cidade. Alguém aqui teve lá? Era uma fazenda do tamanho de uma cidade, gente. Tinha um navio de 3 andares. Eu fiz um Réveillon, num dia de lua cheia. A coisa mais assim, sofisticada e elegante que eu já fiz na minha vida. Meia-noite, no meio do rio Amazonas, a gente com o barco parado, o navio, 3 andares. Não era o nome do navio? Nitaipada Kamalam. Então, com as âncoras lá, e a gente faz uma festa, tinha um salão de templo, no 3º andar era um salão de templo, umas festas de praçada, um kirtan espetacular e tudo. E com Somaka Maharaj, falecido, eu, de visitante, e todos os devotos, muitos italianos, de onde veio o dinheiro para montar essa fazenda. Essa fazenda tinha uma marcenaria de colocar inveja até em Gurudas. E ele é exigente. E ele sabe dizer os defeitos de tudo que está por aí. Mas essa marcenaria ele não colocaria nenhum defeito. Tinha todas as ferramentas que se pode imaginar, todas importadas. Manaus é zona franca. Entra tudo sem imposto. Entrou o motor do barco, entrou sei lá o quê. Tudo entrou sem pagar imposto nenhum, baratinho. Então, montamos essa fazenda, perdemos essa fazenda. Totalmente, 100%. O barco teve uma reunião, eles brigando entre eles, e o barco parado no pier, que era bem bonito, tudo muito bem feito, com madeiras da mata amazônica e tudo lá. O navio estava lá e eles passaram 3 dias discutindo problemas entre eles. No 3º dia, chegaram no pier. Cadê o barco? Onde está? Nitaipada? Onde está Nitaipada? Cadê? Afundado, só com um negocinho, a bandeirinha da ISKCON para cima. Porque tinha um vazamento, eles não cuidaram, não viram. O barco entrou, vazamento no lugar errado e o barco afundou.
e foi vendido por ferro velho. Eu posso contar histórias dramáticas, se a gente quiser fazer isso, a mostrar. Se a gente quisesse fazer isso, é importante que vocês jovens, possam observar isso com sentido histórico, com a seriedade da história, como a gente estuda a história da democracia, a história da ditadura, como agora tem uma grande ameaça no Brasil, de outra vez, intervenção militar. E um monte de... A gente pode estudar assim, a gente também pode estudar... Não precisa encontrar culpados. A ideia não é encontrar culpados. A ideia é encontrar falhas que devem ser corrigidas. Eu não estou querendo apontar culpados, acho que nem falei de nome. Acho que o único nome que eu disse foi Somaka Maharaj, mas não dizendo que ele era culpado de nada. Pelo contrário, ele atraiu tudo isso. Nós já perdemos tanto, como é que podemos dizer que não? Como podemos dizer que não podemos perder? Nós precisamos de força. E de onde vem a força? Do comprometimento. Mas o que Prabhupada diz que vem de onde? Como Prabhupada define força? Vamos mudar a pergunta, porque eu não sei. Como é a pureza? Então, pureza é a força. Então, se pureza é a força e nós precisamos de força, a lógica diz que precisamos de pureza. É isso que precisamos. Precisamos nos entregar, nos render ao nível de Atmanivedana mesmo. E procurar todo aquele processo dos Navavida Bhaktis, né, para chegar até Atmanivedana. Nós precisamos nos render, como a gente tinha uma noção de que antigamente se render era raspar a cabeça, deixar o rabinho, a mulher, pelo contrário, cobrir a cabeça, amarrar o rabo de cavalo, e a gente pensava que isso era suficiente para começar. A gente já era votaço, só porque estava a cabeça raspada. Era mais ou menos assim, não é... digamos, não é simplório, mas era um pouco assim, né? Todo mundo era muito jovem, né? O nosso GBC, a pessoa mais experiente, e ele mesmo fala isso, no Brasil, tinha 26 anos. 26 anos, quando ele veio ser GBC do Brasil, que idealizou Nova Gokula e tudo, 26 anos de idade, era Hridayananda Maharaj. E todos nós éramos mais jovens, com exceção de Purushottaya Maharaj, que era coroa, tinha 31 anos, né? Era considerado coroa, porque tinha 31 anos. Os brahmacharis diziam, o velhinho aí, o velhinho, vai com ele para o Sankhya? Não vai não. Aí falavam assim, ele mesmo conta essa história, porque era mais ou menos cômico uma situação dessa. Né? Então, com tanta inexperiência e tanta falta de maturidade, de valores humanos elevados, tanto estímulo à competição, só competição, a gente não conseguiu a sensibilidade da cooperação. E sem cooperação, o movimento pode realmente se acabar. Não vai se acabar 100%. Foi por isso que quando pensaram que ia se acabar, todo mundo foi para a Índia, né? Lembram da época da imigração para a Índia? Muitos brasileiros iam e chegavam lá, detonavam com o Brasil, só falavam que o Brasil, era o pior lugar do planeta, que é tudo mais, porque eles entenderam que a situação estava preta e correram para fora. Mas essa situação, preta ou não, sempre vai existir. Nós ainda vamos ter luta até o último momento. Assim, o que a gente precisa é internalizar a consciência de Krishna. Ser devoto em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. A gente precisa isso. Ser devoto. E ter o sadhana. A gente ontem nós começamos a discutir sobre sadhana bhakti com Bandhu Chaitanya e Sesha Lila. Essa discussão vai ganhar corpo, naturalmente. Agora nós começamos a discutir para afinar ideias e substanciar nossos pensamentos. Mas logo nós vamos expandir tudo isso. E é isso. Eu puxou um tema aí que eu já tinha encerrado a aula. Né? Meia hora desse tema aí, contando um monte de história. Né? Então, desculpem aí. Sim. Uma vez, para o advogado, ele perguntou para a Acharya Deva, mas na Terra a gente tem que pegar cedo,
né? Como fica então esse sábado, desde as 4h30 até 7, 8 horas da manhã, né? Assim não dá para trabalhar com a terra, né? Aí a tia Helena disse assim: Mangalarat é para homens e mulheres sem filho. Govinda é para as mulheres prenhas e crianças. E aí vou dar... Mulheres grávidas? As mulheres grávidas, sim. Não, é porque eu não ouvi a palavra mesmo. Mas assim, e por isso ele sempre teve esse hábito, né? Japa, mesmo antes do Mangalarat, e depois do Mangalarat, agricultura, porque é onde você tem que aguar a terra, você tem que cuidar das plantas e cedo, né? Aqui, antigamente, agora não sei, tinha ainda mais a ameaça da geada. A geada acabou muito, ia para o conselho isso. Vocês não permitem que a gente comece cedo, a geada acabou com a plantação, não sei de quê. A geada é o gelo sobre a folha. Se aguar antes do sol nascer, o gelo derrete e a planta não queima. Se aguar depois, ou se o sol chegar e derreter o gelo, queima. Isso é o problema da geada famosa de São Paulo. Então, aí vinha para o conselho, o que vinha era isso. Aí perdemos não sei quanto de plantação por causa da geada que ninguém limpou. E não limpou porque estava auxiliar de pujário, porque estava não sei o quê, porque estava não sei o quê. Era uma doideira danada. Então agora a gente tem mais maturidade. A gente não pode mais perder nenhum devoto. Nenhuma devota. A gente não pode mais perder nada. Nenhum filho nosso. Não podemos mais perder nenhuma de nossas crianças. E todos velhos podem morrer como por ano. Até o último dia, trabalhando nos programas conscientes de Cristo. Nós não podemos perder mais nenhuma criança. Nós já perdemos tudo que podíamos perder. Por isso, Hridayananda Maharaj questiona tanto essa organização e fala do Krishna West. Por isso ele usa o termo Krishna West. Porque tem uma lógica de preservação muito grande. E é por isso que está convencendo tantas autoridades. Muito embora quem pense que o único modelo é o modelo indiano, então está equivocado, né? Mas não é exatamente isso. E tem mais, eu conheço outro de Hridayananda Maharaj. Ele foi na Índia, quando ele viu o VITI começando, ele chamou Burijana e disse: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na Índia? Prabhupada não mandou você ficar para a Índia. Prabhupada mandou você ensinar aos devotos a estudarem os livros. Você está ensinando aqui na Índia? Você tem que ir para o Ocidente. Aí procurou um outro sannyasi do Gurukula chamado Raghunatha. Disse a mesma coisa. E disse para vários devotos americanos: o que vocês estão fazendo na Índia? Vocês estão fazendo o contrário do que Prabhupada fez. Prabhupada sai da Índia e vocês vêm para a Índia. Vocês têm que voltar para o Ocidente e pregar. Isso foi Hridayananda Maharaj antes, na intimidade, dizendo, antes um pouco de Narayana Maharaj vir para o Ocidente. Então, quando Narayana Maharaj veio para o Ocidente, não encontrou os intelectuais, não encontrou os devotos preparados, encontrou a Índia cheia de GBC americano, que não tinha GBCs indianos. Prabhupada disse que os GBCs têm que ser pessoas locais. E aí, a Índia cheia de GBC americano, aí Narayana Maharaj vem para o Ocidente. E aí vai. E todos os intelectuais. E Hridayananda Maharaj diz: eu avisei. Eu conto isso dele porque eu tenho tenho uma relação de 40 e tantos anos com ele. Conheço, muitas vezes estivemos sozinhos, só falando de Nova Gokula, falando do Brasil, falando do mundo, falando de GBC, tudo mais. Então, eu não tenho uma associação tão assim forte com ninguém mais. Então, se eu vou contar algum caso de alguém importante, eu vou contar esses casos. Então é isso, a gente corre o risco, infelizmente, a gente corre. E o que é que Prabhupada diz aqui? Temos medo, em 2 versos consecutivos. Embora não possa se acabar, eu tenho medo. Vou ler para completar e ninguém mais falar nada e a gente lê. Do mesmo modo, embora o movimento da consciência de Krishna e Krishna não sejam diferentes e não haja asura algum que possa acabar com ele, ficamos com medo de que, a qualquer momento,
os Asuras acabem sustando este movimento em alguma parte do mundo. Isso é o verso 22. Significado para o verso 22. Agora, significado para o verso 23. É por isso que se usou a palavra suvismita. Do mesmo modo, ficamos aturdidos, pensando que este movimento será eliminado pelos Asuras ou continuará a avançar sem temor. Então, qual a dúvida? Aqui Prabhupada põe a dúvida. Será eliminado pelos Asuras ou continuará a avançar sem temor? Então, isso cabe a nós levarmos isso em conta. E na hora de comer, na hora de todas as nossas atividades de sadhana interno, eu estou obedecendo Prabhupada? Eu estou seguindo o que Prabhupada disse? Eu ofereço meus alimentos do jeito que Prabhupada disse? Eu sigo o primeiro princípio, o segundo, o terceiro, o quarto, como Prabhupada disse? Eu estou cooperando como Prabhupada pediu? Minha relação é de amor e confiança ou é de desconfiança, de ofensa, de maledicência? Qual é a minha relação com os Vaishnavas? É de maledicência ou é como Prabhupada pediu? Aí, essas reflexões são internas. Hoje em dia não dá para pegar um grupo e fazer como a gente fazia antigamente, né? Pegavam aquele grupo e doutrinava, e o grupo, sim, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E depois, muitos blupeavam na calada da noite. Sabem o que é blupear? Você sabe? Sarvajaya, você sabe o que é blupear? Porque não está em moda. Vraja sabe? Não? Katayani sabe? Katayani já entrou na linha da administração, já sabe. Você pode explicar? Quando ia embora do movimento. Por que blupear? Blupear é do verbo em inglês to bloop. Bloop é o barulho que um corpo sólido faz quando entra na água, no oceano. Então, blupear significa cair do barco de Prabhupada no oceano de Maya. Isso é blupear. Então, é filosófico, mas é blupear. Então, virou um verbo em português também, blupear. Então, blupear de dia, tolerar, eu vou suportar a barreira do comandante, que vai dizer coisas bárbaras, que o que eu quero, vai descrever tudo que eu vou fazer no mundo material. Eu não vou. Enfrentar o presidente, Deus me livre de enfrentar o presidente. Então, quando todo mundo estiver dormindo, tudo bem, eu faço minha malinha ali, tá? Estou dormindo também. Dormiu todo mundo? Pega a minha malinha, ó, e vão embora. Isso é... Mãe Ganga conhece isso, essa história? Todo mundo, mãe marraquista, todos nós conhecemos isso. Aqui também. Quantas vezes acordamos no Mangala e descobrimos que o fulano de tal blupeou? Uma dor no coração, e raiva, tudo. Vinha todo tipo de... Claro. E tinha confusão, a gente procurava quem foi o culpado, quem queimou a pessoa, quem queimou aquela devota, aquele devoto. Conheço, vou contar um caso, já que estou roubando o tempo aí de vocês. Uma devota da Bahia, minha mãe morava em São Paulo, nessa época, anos 70. E uma devota da Bahia foi filha de uma família amiga nossa, da nossa turma de jovens. Entramos, minha irmã e eu, e ela também entrou com o irmão dela. Então eles foram para São Paulo, e um dia, no sábado, a autoridade dela disse: você vai casar com esse rapaz. Ela disse: mas eu conheço ele lá da Bahia também, um outro lá, e nós somos muito diferentes, classe social diferente, cultura diferente. Não posso me casar com ele. Além de tudo, ainda tem isso. Não, isso não existe não. Festa amanhã, domingo, pregação, casamento. Aí ela foi, sentou na arena do sacrifício, casou,
sem civil, sem nada. Nem deu tempo de convidar a família. Quando terminou o casamento, voltou para o ashram, que era o comum também. Né? Só casa, mas depois vai dormir cada um nos ashrams, não tinha casa, não tem nada. No dia seguinte, ela foi para Sankirtan e foi para a casa da minha mãe. Chegou lá e disse: Dona Ivone, aconteceu isso. Eu quero voltar para casa, eu preciso ligar para meu pai, por favor. Eu quero ir daqui direto para o aeroporto. Ele vai mandar uma passagem e eu vou daqui direto para o aeroporto. Aí minha mãe disse: claro, minha filha. Tudo que ela queria era resgatar alguém do movimento que ela não tinha conseguido. Então, claro, minha filha foi lá. Aí a menina ligou, só tinha passagem para o dia seguinte. Ela dormiu na casa de minha mãe, comeu as comidas vegetarianas que minha mãe sabia fazer muito bem, fez tudo. No dia seguinte, a mãe levou no aeroporto de carro, botou ela no avião e ela voltou para a casa da família. Isso é um real, não está escrito nos nossos livros de história. Não está em lugar nenhum. Não, mas está registrado, tem testemunha de tudo, inclusive ela está viva ainda. Então, está velhinha, que nem eu, mas está viva, né? Hã? Não. Ela depois ficou devota, casou com outra pessoa, teve filhos, bacana. Mas ela, quando enchem a paciência dela, os filhos dela me contaram, e quando ela tem algum problema na família, ela diz assim: não me encham a paciência não, que eu largo tudo e vou para Nova Gokula. Ela fala assim, ela pensa que é só chegar aqui como antigamente, né? Só chegar e entrar. Quando eu disse: minha senhora, quem é a senhora? O que vem fazer aqui não? Como é que vai ajudar a Nova Gokula? Como é que vai fazer? Vai passar no vestibular para entrar aqui? Ela não sabe, na época dela não tinha vestibular. Bom, gente, eu não vou ficar nessa não, viu? De mudar o horário e agora ficar aqui até 10 horas da manhã, prendendo vocês, porque a segunda reação vai vir do pessoal da agricultura. Não dá para assistir a aula do Maharaj. Não dá porque prolonga, a gente fica com vergonha de sair, aí temos compromissos, a gente não sai, depois estraga tudo. Então eu vou seguir o horário certinho de terminar, tá bem? Então, hoje foi tipo desabafo, sei lá o quê, mas não vai continuar assim não. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.